Você lembra qual foi a última vez que você foi ao oftalmologista? Atualmente, a Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 285 milhões de pessoas no mundo têm a visão prejudicada, e entre 60 e 80% dos casos podem ser evitados e tratados. No Brasil, cerca de 19% da população em idade escolar, ou seja, crianças e adolescentes, tem algum tipo de problema de visão, segundo o IBGE. De acordo com o Ministério da Saúde, as principais doenças oculares no país são a catarata, o glaucoma, a conjuntivite, a retinopatia diabética, a degeneração macular relacionada à idade e erros de refração. Vamos entender melhor por que cuidar da saúde dos olhos é tão importante? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral de uma forma simples e clara. No YouTube, você pode se inscrever no canal @Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast na plataforma da sua preferência. Segue também lá no Instagram, @Pode Falar de Saúde. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Bom, a nossa conversa nesse episódio é com a médica oftalmologista, a doutora Liana Tito Francisco, que é mestre em neurociências e comportamento pela USP. Doutora Liana, muito obrigada aí por aceitar o convite para participar desse episódio. Imagine, eu que agradeço o convite. Já está sendo um prazer. Que legal, doutora. Acho que é um assunto super importante, tem tanta coisa para a gente falar, né? Eu queria que a gente começasse falando um pouco assim desse momento que a gente está vivendo agora do frio, né? As temperaturas caíram bastante aí em várias regiões do país com a chegada do inverno. E assim, nessa época, os cuidados com os olhos, eles precisam ser redobrados, né? A gente tem agora, além do tempo frio, a questão do tempo mais seco também, né? Quais são as principais doenças que costumam aparecer aí nessa época? Então, nessa época do ano, 2 patologias são bastante frequentes, na verdade 2 condições são bastante frequentes: o ressecamento ocular, pelo tempo seco, e também as conjuntivites alérgicas. Então é comum, ali no início de abril e vai até mais ou menos setembro, outubro, crianças e adultos alérgicos começam a coçar os olhos, porque a conjuntivite realmente ela fica mais a conjuntivite alérgica, ela fica mais frequente nessa época do ano. E vamos explicar então um pouquinho a diferença dessa conjuntivite alérgica para aquela conjuntivite viral, né? E até para entender um pouco desses sintomas, né? Vamos Quais são sim. esses sinais, né? Que podem ser de alerta. Sim, vamos sim. Então, o que que é conjuntivite primeiro? Conjuntivite é um processo inflamatório da conjuntiva, uma membrana esbranquiçada que recobre a superfície ocular. E, quando ela acontece por alguma questão infecciosa, então tem uma inflamação da conjuntiva, a conjuntivite. Ela pode acontecer por diversos motivos. Se ela é infecciosa, ela pode ser por fungos, bactérias ou vírus. Então, nós teremos uma conjuntivite viral. Ela é infecciosa, causada por um vírus. Ou a gente pode ter uma conjuntivite, ou seja, um processo inflamatório da conjuntiva causada por alergia. E aí nós teremos uma conjuntivite alérgica, algum algum alérgeno que entrou em contato com aquele paciente, provocou uma reação inflamatória, levando à conjuntivite alérgica. Então, assim, as causas são diferentes, mas os sintomas eles acabam sendo um pouco parecidos, assim, aquela questão de vermelhidão, de coçar os olhos, são parecidos esses sintomas? Mais ou menos. Em relação à hiperemia conjuntival, a vermelhidão dos olhos, sim, eles são parecidos. O lacrimejamento também, mas a secreção nas conjuntivites infecciosas, elas são geralmente mais espessas. E quando são as conjuntivites bacterianas, principalmente, elas são até mais purulentas. Nas conjuntivites alérgicas, nós temos secreções mais claras e mais fluidas e um, um uma característica muito importante é a questão de coçar os olhos. Então, geralmente, na conjuntivite alérgica, nós temos como sintoma associado bastante frequente prurido, que é a coceira nos olhos e o inchaço nas pálpebras. Isso tanto para adultos quanto crianças também, né? Tanto adultos quanto crianças. Sim. E aí o tratamento tem que ser, assim, é contagioso, assim, é preciso ficar
né, afastado, não ter contato com outras pessoas? As conjuntivites infecciosas, elas são sim contagiosas, mas as conjuntivites alérgicas não. É alergia. A gente não passa alergia de uma pessoa para outra, né? É a pessoa que já tem uma predisposição a determinado alérgeno, a determinado fator que desencadeia uma alergia, e aí ela vai ter uma conjuntivite alérgica. Portanto, ela não é contagiosa. Tá certo. Bom, doutora, agora sim, ó, a prevenção dos problemas oculares, né, a gente ouve falar muito mais hoje de saúde dos olhos, ela deve começar desde quando a gente nasce mesmo. Como que deve ser esse acompanhamento nos primeiros anos de vida? O teste do olhinho também é algo que tem sido muito falado, né? Queria que você explicasse aí um pouco desse início de vida. Sim, vamos lá. Gosto muito de trazer esse tema, porque isso é pouco difundido, né. Alguns pacientes já chegam aqui com 38, 40 anos, falam: "Nossa, eu nunca fui a uma consulta oftalmológica, quando isso deve acontecer?". Vamos lá. Falando de teste do olhinho, o teste do reflexo vermelho, ele é um teste de triagem. Ele acontece ainda na maternidade e ele é realizado pelo pediatra que acompanha aquele bebê. Esse exame, ele precisa ser realizado em todas as consultas de puericultura, ou seja, realizadas pelo pediatra até os 3 anos de idade. Se em algum momento tiver alguma alteração, então desde a maternidade até os 3 anos de idade, alguma alteração, for observada pelo pediatra, essa criança deve ser encaminhada imediatamente ao oftalmologista. Agora, a primeira consulta com o oftalmologista, ela deve acontecer entre 6 meses de idade e 1 ano, então ali no primeiro ano de vida. E ela vai ser repetida de acordo com a orientação do oftalmologista, mas até o terceiro ano de idade, essa criança com certeza já deve ter retornado. E depois, anualmente, de acordo ali com o quadro da criança, de acordo com o acompanhamento que o oftalmologista observar. E a gente ouve falar, né, as pessoas que começam a reparar nas fotos, né, quando a foto quando tem um reflexo vermelho, né, que é mais comum no olho, e isso já é um indício também para as famílias, obviamente, acompanharem junto ao médico, mas se já perceberem alguma coisa, aí, obviamente, acho que numa criança maior, né, a gente está falando aqui primeiro dos bebês, né, desse primeiro acompanhamento, mas caso isso não tenha sido percebido antes, mas nesse tipo de situação da foto, é um sinal de alerta, doutora? Então, essa questão da foto, ela é um sinal de alerta, sim. O que acontece? No teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, o que nós utilizamos? O médico vai utilizar um oftalmoscópio, ele vai iluminar, como se fosse uma fonte de luz. Ele ilumina a pupila do bebê e ele vai observar, vendo dos dois olhinhos, um reflexo vermelho. Se tiver um reflexo esbranquiçado, isso é um sinal de alerta. Esse bebê precisa ser examinado de uma forma mais detalhada. Porém, na foto, a foto é como se ela funcionasse como aquele reflexo, como o flash de luz funciona como essa fonte luminosa que o oftalmologista, que o pediatra utiliza. Então, quando bate o flash de luz, essa fonte luminosa também vai ter um reflexo da retina. E esse reflexo, se também estiver esbranquiçado, também já é um sinal de atenção. Então, reflexo esbranquiçado, ele não é um exame de triagem, a gente não tem que ficar correndo atrás do reflexo, não é isso, mas se observado e precisa de forma imediata ser examinado por um pediatra ou diretamente com o oftalmologista. Uhum, sim, com certeza. Bom, e os problemas de visão, eles começam a ser percebidos nas crianças, principalmente o que na fase escolar? Como é que isso acaba impactando a aprendizagem dessa criança? Vamos lá, a alteração, a doença oftalmológica, ela pode acontecer em qualquer fase de vida. Porém, nós observamos que em torno de 3, 4, na fase escolar, vou botar ali acima de 5 anos de idade, existem algumas doenças, principalmente os erros refracionais, miopia, hipermetropia, astigmatismo, os problemas de visão, os problemas de vista, tá? Os problemas de grau. Eles são mais percebidos pelo adulto. Por quê? Isso em qualquer faixa etária, mas eu vou falar principalmente nessa faixa etária dos escolares, né, de 5 a 10 anos, porque esse é o momento da aprendizagem, isso é super importante. Mas quais são os sinais que nós precisamos ficar atentos? A criança que aperta o olhinho para tentar enxergar. É a criança que se aproxima muito dos objetos quando quer ver alguma coisa, ela faz isso de forma espontânea. A criança que coça muito os olhos, isso às vezes pode ser um sinal de um problema de grau, de um problema de vista. A criança
Tímida, às vezes a criança é tímida porque ela não enxerga. A criança que ali naquela na motricidade global, ou seja, vai botar roupa, vai botar o sapato, ela às vezes tem algum atraso, porque se a criança não enxerga, ela não consegue ter o estímulo adequado. Então, são sinais que nós precisamos estar atentos em qualquer fase da vida, mas principalmente nos escolares, porque é o momento de quando? No momento da alfabetização. Entre 5 e 6 anos, essa alfabetização ela começa a acontecer. E a criança que não enxerga bem, ela pode sim ter uma dificuldade para aprender, porque se ela não enxerga, ela não consegue ter o estímulo adequado, ela não consegue ficar atenta, e isso às vezes é uma um dos sinais, eu não vou nem dizer de forma mais precoce, mas é um dos sinais que nós ficamos mais, atentos, porque fica fácil de ver aquela criança que às vezes está com 8 anos de idade e não consegue aprender. Então esse acaba sendo um sinal que chama muito a atenção, mas precisamos entender se ele não está acontecendo de forma muito tardia. Ou seja, desde o iniciozinho da vida, precisamos estar atentos àqueles sinais que eu falei, apertar o olhinho, de não estar se desenvolvendo bem do ponto de vista de psicomotricidade mesmo. Agora, chegou 5, 6 anos, a criança não tem interesse ali pelas letras, até um pouquinho mais tarde, tá, entre 6 e 7 anos, não tem interesse pelas letras, não fica quietinho em sala de aula, porque ele não consegue ter uma atenção adequada, isso precisa ser um sinal de alerta para que de forma precoce a gente consiga tratar, ajustar, melhorar a visão daquela criança, para ela ter um desenvolvimento pleno. Muito importante isso que você está falando, né? Porque eu acredito que muitas crianças acabam ficando taxadas como, ai, preguiçosa, não consegue, não quer aprender, o déficit de atenção, né? Que às vezes está associado, mas às vezes é só uma questão de um problema de visão mesmo, né? E aí Isso, nesse contexto, doutora, as escolas também acabam ajudando um pouco também nesse diagnóstico, assim, os professores em sala de aula, às vezes é uma percepção talvez mais dentro da escola do que até em casa mesmo, né, nesse caso com de escolar. Com certeza, a escola é uma ponte fundamental entre a saúde e a educação da criança, né, ela é uma interface importante, porque existem muitos sinais, principalmente nessa etapa da aprendizagem, onde a criança precisa ela requer de habilidades para poder, eh, alfabetizar, para conseguir chegar nessa etapa, e a escola certamente é uma grande parceira nessa avaliação, nessa percepção se a criança está enxergando ou não. Bom, agora a gente sabe que também o uso de telas, isso por todos, né, mas vamos falar aqui um pouco das crianças primeiro, né. Isso aí tem sido um mal terrível, né, desses últimos anos, né, doutora. E a gente sabe que cada vez mais precoce, né, crianças muito pequenas, às vezes de 2 anos de idade, às vezes com tablet na mão, tal. O que que a gente pode dizer, assim, que hoje realmente, tem de comprovação, né, como é que isso tem impactado, na saúde das crianças e depois a gente também fala um pouco dos adultos, né, na saúde Vamos dos lá. olhos, né. Sim, eu costumo dizer que esse é o maior desafio que pais e cuidadores têm na atualidade. A avaliação de quanto de tela essa criança pode utilizar, o quanto é um tempo adequado, o quanto é um tempo exagerado, o quanto causa prejuízo. E conseguir seguir essas regras, sem dúvida, é o maior desafio. Eu vou trazer aqui as orientações da Sociedade de Pediatria. Até 2 anos de idade, as crianças não devem ter acesso a nenhum tipo de tela, nem celular, nem computador. Então, 0 a 2 anos, zero tempo de tela. De 2 anos a 5 anos, até 1 hora de tela por dia. De 5 a 10, até 2 horas, e na adolescência, até 3 horas por dia, sempre de forma supervisionada, sempre. Crianças e adolescentes não podem estar sem supervisão do conteúdo que eles estão acessando. Isso é extremamente importante para a segurança física e emocional daquela criança, daquele adolescente. Sim, aí você tocou nessa questão muito comportamental e que está muito relacionado com saúde mental também, né, que a gente ouve tantos casos de ansiedade, depressão, né, muito relacionados já na infância, né, muito precocemente, mas realmente, assim, e aí isso tem muito a ver com o hábito que nós adultos temos, né, porque também tem aquela coisa do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né, Total, total. então, de falar assim: "Não pode usar tela, tem que estar proibido", e você tendo esse comportamento dentro de casa também é complicado. Então acho que é uma lição
para todos nós tentarmos não ficar esse tempo. Mesmo assim, no caso do adulto, né, doutora, não necessariamente só no celular, mas assim, em tempo de notebook, né, que a gente fica trabalhando, enfim, como é que precisam ser essas pausas, né, assim, para a gente conseguir ter um mínimo de saúde aí da nossa visão? Vamos lá. Gostaria de falar, inclusive, que quando eu falo do tempo de tela, para crianças e adolescentes, o tempo que ela está na escola, se algumas escolas utilizam, computadores, tablets, esse tempo também conta, também está naquele período que eu coloquei anteriormente. Então, se a criança já fica 1 hora de tela por dia, e é uma criança ali de 8 anos de idade, aquele é o tempo de tela, o resto do tempo é brincando mesmo. Agora, para os adultos, a gente acaba trabalhando com tela na maior parte das vezes. Isso é uma realidade. E o que nós observamos por conta da tela, pelo tempo prolongado de tela, em crianças e adultos, nós vamos trazer agora mais para o universo adulto. Muito ressecamento ocular. Pessoas que ficam tanto tempo na frente das telas trabalhando, ou mesmo se divertindo, né? Existe o tempo de entretenimento também que começa a apresentar ressecamento ocular. Por quê? Quando nós estamos diante da tela, nós piscamos menos, então a nossa superfície ocular fica mais ressecada. Tem também os sintomas de astenopia, sintomas de cansaço ocular, que é quando a gente fica ali tanto tempo e a musculatura ocular que fica ali, que fica para manter a acomodação, para manter ajustada a visão de perto, ela cansa. E aí chega no final do dia, nós estamos com aquela sensação de ressecamento ocular, uma dor de cabeça, muitas vezes na região frontal. E como nós conseguimos minimizar isso? Através da regra do 20, 20, 20. A cada 20 minutos de tela, nós pausamos 20 segundos e olhamos numa distância de 20 pés, o que seria 6 metros, é olhar para o infinito. Dessa forma, nós conseguiremos não reduzir o tempo de tela, porque a gente precisa trabalhar e eu entendo isso, mas pelo menos descansar os olhos. Serve exatamente para isso. Digamos que seja um descanso para os olhos, um refresquinho ali naquele período prolongado de às vezes 8 horas, 10 horas de trabalho por dia. Uma Ah, boa dica. importante, não vale sair ali do computador e vir para o celular, que segue sendo tela. É parar e olhar para o horizonte, levantar, tomar uma água, voltar, descansar um pouco e seguir trabalhando. Sim, de preferência, se puder olhar pela janela mesmo, né, para Olhar pela janela, fora, para olhar o para o horizonte. horizonte, Sim, contemplar, contemplar. que é algo que a gente vem perdendo tanto, né. Eu tenho certeza que vai fazer bem não só para a saúde dos olhos, com certeza para o nosso cérebro também, né, poder se renovar depois de tanto tempo que a gente fica ali, né, assim, trabalhando né, intensamente no computador, né, enfim. Mas e o uso de colírio, doutora? Como é que é isso? A gente fala muito de lubrificação, a gente vê muitas pessoas hoje utilizando. Eu sei que tem diferentes tipos, né? Mas o colírio, que é aquele para lubrificar mesmo, ele é recomendável para qualquer faixa etária? Qual que é a recomendação? Então, os colírios lubrificantes são grandes, facilitadores, né, nessa questão de melhorar o ressecamento, de diminuir esse esforço que a gente faz, ele dá realmente muito conforto. Mas toda medicação, ela deve ser prescrita pelo seu médico. Então, o lubrificante, independente se ele vai ser com conservante, sem conservante, a faixa etária, qualquer faixa etária pode utilizar, desde que tenha prescrição médica, tá bem? Mas ele realmente é, uma medicação que auxilia muito na redução do desconforto do ressecamento ocular. Perfeito. Bom, a gente estava falando das crianças, né? E a gente vê que hoje tem alguns estudos já mostrando, né, que a visão das crianças tem piorado muito nos últimos anos em diversos países, né? Com um aumento muito significativo dos casos de miopia, né? Agora, assim, a gente deve perceber também esse aumento no Brasil em breve. Qual que é a sua percepção sobre essas doenças oculares aí nas crianças, né? Pois é, uma preocupação muito grande que nós começamos a observar em crianças é a grande quantidade de crianças e adolescentes utilizando óculos por conta de miopia. E eu sempre falo, o problema não é ter miopia, um grau baixo de miopia não é essa a questão. O problema é que crianças estão apresentando
altos graus de miopia, acima de 5, acima de 6 graus. E a alta miopia, que essa miopia nessa faixa, né, acima de 5, 6, 7 graus, ela causa outras doenças, ela pode causar outras doenças para o olho, como descolamento de retina, glaucoma. Então ela passa a ser uma condição muito patológica, digamos assim, ela acaba sendo muito mais grave para a saúde ocular. E o que nós temos observado? Que cada vez mais as crianças passam muito tempo em frente às telas e cada vez menos as crianças passam tempo ao ar livre, brincando ao ar livre. E já entendemos que o tempo ao ar livre reduz a chance da criança iniciar ou progredir a miopia. Existe a história familiar. A criança que tem história familiar com a miopia, ela já tem uma chance maior de ter miopia, independente do tempo de tela, mas também independente da história familiar, crianças que passam muito tempo em frente às telas e pouco tempo ao ar livre têm chance aumentada de desenvolver miopia. E novamente, é problemático ser miopia? Não, um grau baixo pode acontecer. Esperamos que a criança tenha uma saúde mental, uma saúde ocular plena, mas pode acontecer. Mas nossas maiores preocupações são com os altos graus de miopia, porque podem levar outras doenças mais graves para os nossos olhos. Sim, então a questão aí de histórico familiar é importante, mas a questão de comportamento, ela é muito, pode ser muito decisiva para complicações. Exatamente, ela está sendo cada vez mais decisiva, né, porque o comportamento da sociedade, ele está se modificando. Então, cada vez mais nós observamos aí num pós-pandemia, principalmente, que tudo nós recorremos agora às telas, os índices de miopia estão aumentando muito em crianças e adolescentes. Agora tem uma questão também do uso do óculos. Eu mesma, por exemplo, o meu óculos ele é contra a luz azul, né? Que a gente fala das telas, né? Que a gente vai começando a ter a vista cansada. Você comentou da vista cansada, né? Que eu ia até te perguntar que depois dos 40 já isso já se torna mais comum e eu imagino que com a exposição às telas muito pior, né? Esse tipo de óculos ele também tem indicação. Hoje, eu não sei se para praticamente todo mundo, todas as pessoas que estão, hoje praticamente todo mundo está exposto, né, às telas, como é que é a indicação, né, dos óculos? Então, a indicação dos óculos, né, com a luz azul, com filtro azul, ainda não temos uma plena comprovação científica. Então, o que a gente recomenda é: criança precisa respeitar aquele tempo de tela, independente de ter proteção ou não. E adultos precisam fazer as pausas regulares, independente de ter a proteção ou não, porque essa comprovação ainda não existe de forma robusta. E aí, com relação a essas doenças todas, né, que a gente até citei lá na abertura, né, são várias que a gente tem hoje prevalência aí no Brasil, mas eu sei que os sinais às vezes podem ser um pouco diferentes, mas só para a gente listar aqui algumas coisas que podem Claro. ser importantes, que a gente falou um pouco da conjuntivite, mas tem outras também, né, doutora? Assim, o que pode ser sinal de alerta? Isso a gente até falando até para o público adulto, né, principalmente, mas crianças também. Que são sinais de alerta. A gente sabe que a visita ao oftalmologista tem que ser regular, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa frequência também. Mas quais são os sinais de alerta que você deve realmente procurar um oftalmologista com mais urgência? Vamos lá. Isso que você falou é importantíssimo. Às vezes nós temos o hábito de comprar o óculos sem passar por consulta oftalmológica. Estou enxergando aqui com esse óculos, é com esse que eu vou ficar. E tão importante ou mais importante do que você conseguir enxergar por conta do óculos, é você saber se a saúde ocular está em dia, está adequada. E somente com a consulta do oftalmologista, a gente vai conseguir ver não somente o grau do olho, mas saber se as estruturas oculares, se a retina, se o cristalino, que é ali onde acontece a catarata, se a pálpebra, se a conjuntiva, se a córnea, se as estruturas estão saudáveis. Porque, efetivamente, doenças nessas estruturas podem levar a cegueira reversível ou irreversível, como no caso do glaucoma. O que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença do nervo óptico, que nós só conseguimos observar durante o exame oftalmológico, e
que leva a uma perda progressiva da visão, podendo levar à cegueira de forma irreversível. É uma doença que ela não dá sintoma, ela é uma doença completamente silenciosa e pode ser que ela só cause o sintoma maior, que é a cegueira, quando já não conseguimos mais tratar. Porém, se ela for diagnosticada no início, nós conseguimos tratar com colírios e esse paciente com a pressão intraocular adequada, com o nervo do olho saudável, ele mantém tempo prolongado de boa visão, porque essa é a nossa maior preocupação, é sempre a prevenção. Portanto, o glaucoma, que é a alteração do nervo óptico causado normalmente pelo aumento da pressão intraocular, e lembrando, essa pressão intraocular, ela não tem relação com a pressão arterial, tá? Não é porque a pressão arterial tá boa, que a pressão do coração, né, tá boa, que a pressão do olho tá boa, isso não tem relação. Então, como é que essa doença do nervo, causada normalmente pelo aumento da pressão, é uma doença que não tem sintoma, ela é extremamente comum no Brasil e se a gente não for ao oftalmologista, a gente não vai diagnosticar, porque ela não tem sintoma. Temos também a catarata senil, que é mais comum do paciente idoso, após 60, 65 anos, ela pode causando aos poucos uma dificuldade de enxergar. O paciente falava, nossa, eu enxergava bem, nossa, mas o meu grau agora, estou colocando óculos e não está mais funcionando. Isso pode ser a catarata. A catarata, ela é uma causa de baixa visão que se o paciente operar, ele fica bem. E somente com a consulta oftalmológica nós conseguimos observar. Existe uma doença que também é comum, mas ela é pouco falada, chamada degeneração macular relacionada à idade. É uma doença mais comum nos idosos, que ela tem acompanhamento, com acompanhamento adequado, ela tem orientações adequadas que nós também podemos evitar a cegueira. Então, é importante. E na criança, a gente precisa acompanhar desde o iniciozinho como está aquele desenvolvimento visual. Porque quando um erro refracional, um problema de grau, ele diagnosticado na faixa, no momento adequado, nós podemos colocar os óculos e a criança ter um desenvolvimento pleno daquela visão. Muito bom, todas essas orientações são realmente muito importantes, né, doutora? E aí, também, lembro que a gente falou, eu falei lá no início da retinopatia diabética, né? Então, quer dizer, também tem problemas oculares ligados a comorbidades como a diabetes, né? Que também é um outro problema também muito importante de ser acompanhado, né? Sem dúvida nenhuma. A retinopatia diabética, ela é uma grande preocupação de saúde pública, tá bem? Nós precisamos estar atentos ao paciente diabético. O paciente diabético, paciente diabético criança, né? Geralmente diabetes tipo 1, ele vai ter o diagnóstico e o endocrinologista, que é o médico que cuida do diabetes, ele vai recomendar o tempo certo que essa criança precisa fazer a visita ao oftalmologista. Assim como o paciente adulto, que quando diagnosticado precisa ter essa primeira consulta. Para quê? Para a gente saber se o diabetes está causando algum dano lá nos vasos da retina. A retinopatia diabética, ela, quando diagnosticada de forma precoce, ela tem tratamento, mas se ela não for diagnosticada no tempo precoce, ela também pode levar à cegueira. Sim. Então é importante esse acompanhamento. Isso vai, então, assim, a frequência para ir ao oftalmologista depende um pouco do histórico desse paciente, mas considerando o paciente saudável que não tenha. Em linhas gerais, vamos colocar assim, em linhas gerais, o acompanhamento anual é o suficiente, mas tem alguns pacientes que precisam ser vistos a cada 3 meses, a cada 6 meses, e isso vai ser de acordo com a condição do paciente e com o parecer do oftalmologista. Importante acompanhar e não, né? E se tiver qualquer alteração ali, tem que ser acompanhada mais de perto com mais frequência, né? Exatamente, mas lembrando que, independente de alteração, nós precisamos ali, ó, marcar o oftalmo no check-up. Vamos saber como é que está a saúde dos olhos. Ah, mas eu enxergo bem. Tudo bem, enxergar bem não significa que não tenha alguma doença, porque a gente sempre precisa lembrar que as doenças oftalmológicas, algumas doenças oftalmológicas, como glaucoma, não provocam nenhum tipo de sintoma. Isso é bem importante. E, doutora, uma coisa que eu tinha esquecido até de perguntar aqui, lembrei, que foi sobre o uso de lentes de contato, que a gente vê também muita gente fazendo uso. Tem alguma contraindicação?
como é que elas devem ser usadas para não Sim. causar Aí problemas? certo. As lentes de contato, elas têm que ser utilizadas com bastante, responsabilidade e é uma indicação mais individualizada. Existem alguns pacientes, os pacientes muito, muito alérgicos, com conjuntivite alérgica, por exemplo, normalmente a gente contraindica ou pelo menos até adapta, mas com precaução. Então vai ser realmente de acordo com cada paciente. De uma maneira geral, vou falar para os usuários de lentes de contato. Importantíssimo. Não devemos dormir com lentes de contato. Isso é uma informação importante. A limpeza e o armazenamento da lente de contato deve ser ali com seu produto específico para limpeza e armazenamento, não somente com soro fisiológico, como em algum momento boa parte das pessoas faziam e cada vez mais a gente entende que se não tiver a limpeza e o armazenamento adequado, tem grande risco de contaminação e de levar aquela infecção para o olho. Outra situação muito importante, lente de contato e água não combinam, ou seja, vou pra praia, vou botar lente de contato. Vou tomar um banho rapidinho com lente de contato. Piscina, opa, lente de contato porque eu não quero usar óculos. Precisamos nos preocupar. Existem alguns micro-organismos, eu vou falar aqui da cantameba, que é um protozoário que mora na água limpa, na água suja, mora na água. E ela tem uma característica de fazer uma infecção muito grave, uma úlcera de córnea muito grave em usuários de lente de contato. Então, vai entrar na água, vai mergulhar, nada de lente de contato, tudo bem? Recado dado, com certeza. Não, é bem importante isso mesmo. E aí, doutora, para a gente também poder terminar aqui, encerrar, que hábitos do dia a dia que a gente pode ajudar aí a prevenir problemas oculares, né? O que que você recomenda, inclusive até de higiene? Acho que muita gente ainda não sabe. Eu falo até por, por experiência própria, que eu já tive alguns problemas também de cisto no olho e tal, e comecei a fazer a higiene de pálpebra, né? Mulheres, principalmente, que usam muita maquiagem, enfim, mas eu acho que tem muitos cuidados aí que a gente pode ter para cuidados simples que podem evitar problemas. Sim, eu vou falar só mais uma orientação da lente de contato, Ah, perdão, pode respeitar o falar. tempo de troca da lente de contato. Nada: minha troca aqui é de 15 dias, vou usar 3 meses?". Não pode, isso aumenta de forma importante o risco de contaminação e infecção. E lembrar se aquela lente está contaminada, aquela lente contaminada vai para o nosso olho, aumenta o risco de lesão, úlcera de córnea, então é grave, tudo certo? E sim, existem alguns cuidados que nós devemos ter com os nossos olhinhos. O uso de óculos com proteção contra raios UVA e UVB devem ser realmente utilizados. Por quê? Porque nossos olhos são sensíveis e existem algumas doenças que estão relacionadas à exposição solar, algumas doenças oculares que estão relacionadas à exposição solar. Então, utilizar o óculos de sol. Em relação à limpeza dos cílios com shampoozinho infantil, algumas pessoas têm orientação, não precisamos orientar para todas as pessoas, mas realmente tem algumas pessoas que têm uma característica ali na raiz dos cílios, que precisam fazer essa limpeza com maior frequência para diminuir processos inflamatórios ali na raiz dos cílios. Mas o óculos de sol, manter a limpeza adequada dos olhos, a limpeza dos olhos ela pode ser dali durante o banho, você fecha o olho e lava os cílios, lava as pálpebras, em caso de ressecamento ocular, conversar com seu oftalmologista para que ele prescreva o colírio adequado para você e nunca esquecermos de fazermos independente de sintomas, independente de idade, precisamos ir ao oftalmologista. A saúde ocular é importante. 70% dos estímulos, das informações que chegam ao nosso cérebro, elas acontecem por meio da visão. Então, o olhinho é fundamental para a nossa saúde. Sem dúvida. Eu acho que esse hábito de coçar o olho também, a gente fala muito das crianças, mas o adulto ainda faz muito isso também, né? A gente tem que ter muito cuidado aí quando a gente geralmente está com a mão suja, né? Muitas vezes não acabou de lavar e pôs a mão no olho, então assim, a Já mão tá bota. suja e tem essa mania, e é nessa época mais ainda, né? Que começa a criar aquela alergia, Com irritação, né? com certeza. A gente não deve levar as mãos aos olhos. Primeiro, pelo risco de contaminação, sem dúvida nenhuma. E segundo, uma outra informação: o olhinho não foi feito para ser coçado. Aumentar a frequência, coçar muito os olhos, leva a
A possibilidade aumenta a chance de uma doença chamada ceratocone, que é uma doença que altera a estrutura da córnea, muitas vezes pelo ato de coçar. Então, os alérgicos, lembra que a gente falou da conjuntivite alérgica? Essa criança, esse adulto geralmente coça, coça, coça o olho. Não devemos coçar os olhos. Por quê? Porque pode levar ao ceratocone. Então, fica aí mais uma orientação, que além da gente estarmos levando micro-organismos, bactérias, vírus para o nosso olhinho, coçar o olho pode levar sim ao ceratocone. Sem dúvida. Doutora, muito obrigada aí pelo bate-papo, adorei. Passou rápido, né? Passou rápido, eu posso ficar falando de cuidado com os olhos aqui muitas tardes. Tenho certeza que sim. Te agradeço muito, acho que foram dicas aí bem importantes, acho que vai ajudar muita gente. E assim, eu acho que fica um alerta bem importante, principalmente para a saúde das crianças, né? Reforçar aí a questão do teste do olhinho, não deixa de levar seu bebê ao oftalmologista, isso não é secundário, é uma questão muito importante que desde cedo já é possível detectar, né, doenças e prevenir problemas e poder tratar isso quanto antes, né, doutora? Exatamente. Muito obrigada, viu? Nada, imagine. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Segue também o canal no YouTube e no Instagram, Pode Falar de Saúde. E aproveita para conferir os episódios anteriores também, tá bom? Até o próximo!